Então, estamos iniciando mais uma aula de geografia, certo? E vamos dar continuidade à nossa lição de número 7, certo? E a nossa lição de número 7 encontra-se na página 389. Então, vamos lá, pega o seu livro, corre, vai. Abre bem rápido o livro na página 389. Brincadeira, certo? Pode abrir com muita calma o livro na página 389. Se você não conseguiu ainda abrir o livro, certo? Você pausa o vídeo e abre ele na página 389. Então, agora que você já está com o livro aberto, vamos fazer a leitura, certo? E não me deixe lendo sozinho, leia sempre junto comigo, certo? Então, vamos lá. O que é paisagem, certo? Nós vamos dar continuidade, porque nós já começamos estudando sobre observar as paisagens, certo? Então, vamos agora aprender o que é paisagem. Paisagem é tudo aqui... Perdão, certo? Não vou cortar essa parte, porque vai para vocês acham um pouquinho de graça. O que é paisagem? Tudo aquilo que os nossos olhos conseguem ver, objetos, construções, relevo, vegetação, elementos climáticos e seres vivos em um determinado local formam uma paisagem. Então, o que é paisagem? Paisagem é tudo aquilo que nós conseguimos ver, certo? Em um determinado local, em tudo que tem nele, certo? Podendo ser um objeto, podendo ser construções, ou relevo, aqueles relevos que nós estudamos em geografia, certo? Como depressões, planaltos, planícies. Também os elementos climáticos, os que vêm dos climas, certo? E os seres vivos. Então, tudo isso que a gente vê em um determinado local, nós chamamos de paisagem. Por exemplo, você está andando nas ruas do Baixio, vê a praça, certo? Tem as plantas, tem pessoas, tem alguns animais, tem barraca, tem carros. Então, ali é uma paisagem, certo? Então, se você foi para um sítio, viu só a estrada, árvores e animais, alguma planície, certo? Alguma coisa do tipo, uma serra. Então, ali também é uma paisagem. Se você vai para uma grande cidade, ver grandes edifícios, arranha-céus, perdão, ali também é uma paisagem, certo? Então, tudo que você conseguir ver, que tem objetos, que tem construções, pessoas, animais, elementos, é uma paisagem, certo? Então, vamos agora para a página 390. Na paisagem, você pode identificar elementos naturais e elementos criados pelo ser humano. Como esses elementos variam muito de um local para o outro, as paisagens são diferentes, certo? Então, uma paisagem, ou seja, o local que você consegue ver com tudo que tem nela, certo? Pode ter dois tipos de elementos. E que tipos de elementos são esses? Os naturais e os elementos criados pelos seres humanos, que também podemos chamar de elementos artificiais, certo? Então, por exemplo, se você vai para um canto que só tem natureza, que só tem um rio, um açude, um lago, um poço, certo? Qualquer coisa que... Aliás, um açude não, né? Porque um açude é obra humana, certo? Então, se você tiver um rio, ou então alguma lagoa que foi feita pela natureza, cachoeira, certo? Que tiver apenas natureza, então ali é uma paisagem apenas com elementos naturais, apenas com a natureza, certo? Então, e se você for para uma cidade e ver, por exemplo, só prédios, casas, ruas, certo? Então ali é uma paisagem com elementos artificiais ou elementos criados para o homem, certo? E também as paisagens podem se misturar, ok? Tanto podem ter os elementos naturais como os elementos artificiais. Por exemplo, na nossa cidade, uma cidade pequena, ainda conseguimos ver muito bem árvores que floresceram naturalmente, que cresceram naturalmente, certo? E construções humanas, lado a lado. Então, se mistura tanto os elementos naturais e os elementos criados pelos homens, certo? E aqui no nosso livro, certo, nós temos o quadro O Subúrbio, certo, que é de Ayrton das Neves, certo? Ele é um pintor brasileiro. Então, neste quadro, o pintor brasileiro representou uma paisagem na qual aparecem elementos naturais
e elementos criados pelos seres humanos, certo? Então você pode observar, certo? Que tem construções, grandes construções, e ao fundo grandes construções, certo? Mas ao mesmo tempo temos elementos naturais, muitas árvores, não é mesmo? Então aqui nós temos uma mistura de elementos criados pelo homem, certo? E também de elementos, certo? Naturais, ok? E as paisagens podem mudar de local para local, certo? Como nenhuma cidade é igual, como nenhum sítio é igual, como nenhum local é igual, então as paisagens mudam bastante, certo? Podem ser simplesmente parecidas, mas iguais não são, certo? Então variam bastante. Vamos lá seguir com a leitura. As paisagens mudam. Além de serem diferentes uma das outras, as paisagens mudam constantemente, seja por ação da natureza, seja pela ação do ser humano, certo? Então, as paisagens, além delas serem diferentes umas das outras, certo? Por exemplo, uma paisagem que você vê aqui no Baixio não é igual a uma paisagem no Ipaumirim, não é igual na paisagem em Fortaleza, certo? Então, elas são diferentes, mas elas também mudam constantemente, certo? Ou seja, mudam sempre, estão sempre mudando por algum motivo, certo? Tanto pode ser pela ação da natureza, certo? Por exemplo, quando chove. A nossa paisagem hoje, a maioria das árvores estão secas, certo? Sem folhas. Mas aí quando chove tudo fica verde, ou seja, a nossa paisagem mudou. Então foi por ação da natureza, certo? Ou também pode ser pela ação do ser humano, com a construção de um novo prédio, de uma nova casa, ou até mesmo com derrubadas de árvores, certo? E plantios de novas árvores, então tudo está em constante mudança. Então a paisagem que você vê hoje, amanhã você já pode vê-la de maneira diferente, ok? Então vamos lá dar continuidade. A ação da natureza acontece de várias maneiras, como eu estava falando para vocês. Essas mudanças podem ocorrer por causa das erosões, certo? Chuvas, terremotos, tsunamis, vulcões e etc. Então, como eu falei para vocês sobre a questão da mudança da chuva, certo? Que deixa tudo verde novamente, ok? Mas também temos mudanças que podem ser ocasionadas pelas erosões, terremotos, tsunamis e vulcões. Ah, professor, e como é essa mudança causada por terremoto? Então, nós sabemos que o terremoto é quando a terra treme, não é? Por causa da movimentação, certo, da terra, em alguns cantos, elas tremem. Nós não temos o perigo de passar por terremotos, certo? Mas em alguns países tem este perigo. Então, quando a terra treme, por exemplo, os prédios podem cair, ou então as estradas podem se abrir. Do mesmo jeito, na idade antiga da Terra, como nós estudamos, bem no começo, antes da humanidade, certo? Surgiram novas montanhas a partir de terremotos, ok? Então pode ser mudada a paisagem. E também através de tsunamis, que são ondas gigantescas, certo? Que inundam grandes cidades e causam grande destruição, assim mudam a paisagem. E também os vulcões, quando entram em erupção, por exemplo, e entram em contato com a água do mar, podem surgir novas terras, certo? Por exemplo, tem ilhas que são de origem vulcânica, ou seja, o vulcão entrou em erupção no mar, quando a lava caiu na água, esfriou, se solidificou, ou seja, ficou sólido, como nós estudamos, certo? Nas transformações químicas. Então, se solidificou e virou ali uma camada de terra. Então, mudou-se a paisagem. Então, vamos lá dar continuidade. Mudanças causadas por erosões e chuva. Por erosão e chuvas, disse erosões no plural. Vamos lá. Erosão é o desgaste e o arrastamento do solo, provocado por vento, chuvas e até por seres humanos. A erosão do solo pode decorrer lentamente ao longo de muitos anos ou abruptamente, como em um deslizamento. Então, o que é uma erosão? Então, erosão é quando a terra vai se desgastando, ou seja, vai ficando gasta, certo? Vai ficando fraca e com isso acontece o arrastamento do solo. Então, você já deve ter visto algum, mesmo que seja pequeno, a terra descendo, caindo depois de uma chuva. Então, aquilo é uma pequena erosão, certo?
E ela pode ser provocada pela chuva, com a água da chuva, certo? Quando ela vem muito forte, então ela pode abrir as terras, certo? Levar muita terra e deixar ali um buraco. Então aquilo é uma erosão, certo? Quanto mais se desmata, mais perigo de erosão tem, certo? Mas também pode ser causado pelo vento, quando o vento bate, certo? Nas terras que levam elas. A gente vê que quando o vento vem, levanta poeira, então ele está levantando parte da terra. Então pode abrir uma erosão, certo? Um buraco ou uma cratera. E também pode ser causada pelos seres humanos quando eles desgastam demais, quando nós desmatamos demais, construímos em lugares errados. Então pode acontecer uma erosão. E a erosão, ela pode ocorrer, certo? Bem devagarzinho, pode ocorrer pedacinho por pedacinho, ano por ano, certo? Indo aos poucos, ok? Não é obrigado a ser de repente. Mas também, certo? Ela pode acontecer de repente, sem ninguém esperar. Que aí é, no caso, um deslizamento de terra. Como às vezes a gente vê, às vezes, que depois de grandes chuvas as terras caem, as terras vêm abaixo. Então, pode acontecer de repente. Então tem a erosão lenta e a erosão rápida, certo? Então, aqui nós temos, ok, um quadro, uma paisagem, certo, com erosão, que você pode ver aqui, por exemplo, em áreas onde a terra desceu, certo, estão se abrindo áreas, certo, carecas de vegetação, nuas de vegetação, e também descendo levando a areia para mais abaixo, certo? Então, isso vai causando crateras, vai causando grandes buracos, certo? Então, vai causando toda uma erosão, certo? E aqui vamos para a legenda. Em áreas muito chuvosas e com pouca vegetação, a erosão é muito intensa e pode causar deslizamento de terra. Então, como eu tinha falado para vocês, onde tem menos vegetação, certo? É mais provável que ocorra erosão, porque não tem nada que segure a terra. Então, quando vai segurar as árvores, vão barrando, certo? A violência que a água desce, mas se retira ela, então desce tudo de uma vez, de repente aí pode acontecer uma erosão e é muito perigoso, certo? Então, essa foi a nossa aula de geografia de hoje e como atividade vocês farão, certo? O exercício, a atividade da página 399 e da página 400, certo? Até a questão 6. Então, essa foi a aula de geografia de hoje, certo? Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, você me liga, certo? Diz a dúvida e eu vou explicar bem direitinho para você, certo? Então, está encerradas as nossas aulas de hoje. Quando você terminar a atividade, você me manda a foto, certo? Lembre-se, tome muito cuidado e tome muita água para se hidratar, certo? Até amanhã com as nossas próximas aulas. Tchau!